Prova de 20 pontos. Começa aí, o Sistema Único de Saúde. Deixa eu só, vou conversando com vocês aqui, né? Deixa eu abrir. Opa. Ai, fiz trem errado. Uai. Eu coloquei no Google Class para vocês, hoje, uns exercícios para fazer depois da nossa aula de hoje. Não, é no meu outro pendrive, peraí. E postei, não foi hoje, não sei se foi ontem, uns slides lá, que eu dou em saúde pública na enfermagem, mas é o mesmo conteúdo da apostila de vocês, mas é de uma forma bacana, ilustrativa, sabe? Essa parte que a gente vai ver hoje, talvez, coloquei como material para acrescentar o estudo de vocês, tá? Acho que foi ontem ou anteontem que eu coloquei lá. Muito, muito bacana a aula que eu coloquei lá. Deixa eu ver se eu consigo espelhar ela aqui. Saúde coletiva. SUS. Deixa eu ver se ela abre aqui. Na próxima aula de políticas de saúde, eu vou fazer já um exercício na plataforma para vocês fazerem, assim, para ver como que vai cair, igual eu faço sempre. Mas ele é avaliativo ou é para complementar no de fixação? Vou ver se é avaliativo, provavelmente, mas eu tenho que confirmar, porque eu quero ver o que eu dei para vocês. Acho que eu tenho aqui. Eu dei o trabalho da Lei 8080, mas eu dei um resumo daquelas datas para vocês entregarem 15 dias depois, lembram? Então, eu já distribuí uns pontos aí, né? Eu lembro que o trabalho é 20 da Lei 8080, tem mais esse, vou ver a quantidade, eu tenho 40 pontos para distribuir, né? Sem ser a prova, né? As provas são 60 pontos de prova e 40 que eu posso distribuir em exercício, trabalhos, essas coisas. Bom dia, professora. Bom dia, seja bem-vinda, tudo bem? Obrigada. Joia. Professora, Sim. Eu acho que 9 horas eu vou ter que sair, porque eles vão mexer no meu padrão de luz aqui, eles vão desligar a energia, então não vou ter internet. Menina. Tá bom. Tá? Beleza, combinado. Tá? Eles estão para chegar a qualquer momento, tipo assim, eles marcam como 9 horas, que eu não sei. Eu sei como é que é assim mesmo. É no período da manhã, assim, né? É igual o pessoal da internet. Passa um aperto. Tá bem, então tá. Então, beleza. Então, vamos lá, gente. Então, a gente viu a história, né, nas últimas aulas, aquela história toda que eu contei para vocês do Sistema Único de Saúde, né? Antes de ter o SUS e até a chegada do SUS, né? Agora, a gente vê daqui para frente com o SUS, né? Pronto, implantou o SUS. Então, o que é ele? Como é que ele faz para poder atender todo mundo? Para poder organizar, né? Por que ele consegue ser no país todo dessa forma? Quais são os princípios, né, dele? O que ele faz? Então, é isso que a gente vai ver, né? Então, a gente viu antes da implantação do SUS e a gente vai ver agora, a partir da implantação dele, como que funciona e como ele foi construído e desenhado, né? Então, a gente tem aí que o SUS, o Sistema Único de Saúde, foi implantado verdadeiramente, né? Quando teve a 8ª Conferência Nacional de Saúde, foi em 1986. Então, aquela conferência que a gente ouve tanto falar aí, que até na última aula a gente viu, de políticas, é aquela conferência onde que várias pessoas, né, importantes da área da saúde, né, ministro da saúde, governadores, médicos, né, enfermeiros, várias pessoas participaram dessa junta aí para determinar alguns pontos, né, para descrever, né, para rascunhar, para desenhar um modelo de saúde pública, porque antes qualquer pessoa da esfera do governo que chegasse implantava algumas coisas, né, que quisesse, né, o que achava viável, mas o Brasil nunca teve um modelo, né, um passo a passo de um modelo de saúde pública, como deveria ser. Enfim, vocês vão se surpreender, porque no papel aqui é tudo muito, muito mega interessante, né?
Mas, às vezes, infelizmente, a gente não vê acontecer assim, mas muitas a gente vê sim, né? Eu falo muito assim, defendo muito para vocês a questão do SUS, né? Então, o SUS, ele tem duas seguintes formas. Quando vocês viram aí na página 140, tem assim, ó, princípios doutrinários e organizativos. Então, quando eles começaram a desenhar o SUS, eles fizeram dois princípios aí para eles se ajudarem. Eles quem, gente? Ministro da Saúde, presidente e governadores, tá? Eles desenharam duas coisas, dois princípios que eles vão seguir o ABCD da saúde pública. Quais são esses dois princípios doutrinários e organizativos? Então, se eu estivesse na sala de aula, eu iria fazer isso no quadro para vocês. Então, eu oriento vocês, se quiserem, né, anotarem da seguinte forma: pegar o caderno e partir no meio, assim, ó, escreve princípios doutrinários e princípios organizativos. Para vocês saberem a diferença de um e de outro e do que a gente vai precisar de um e de outro. Então, nós temos duas coisas aí, dois princípios que vai reger como que vai funcionar e como vai atender todas as pessoas. São duas palavrinhas que se destrincham em várias coisas. Então, são princípios doutrinários e princípios organizativos. Então, o que são os princípios doutrinários, né? São a universalidade, são esses aqui. Universalidade, equidade e integralidade. Essa palavrinha, quem trabalhar em saúde pública ou concurso público, vai ouvir 24 horas na vida, tá? Então, os princípios doutrinários do SUS não organizativos, esses são os princípios doutrinários. Universalidade, equidade e integralidade. Bem, vamos começar por universalidade, né? Então, quando eu falo nesse princípio universal, é atender a todos os pacientes. Porque vocês lembram da história de antes? O SUS, a saúde pública, né? Porque não se chamava SUS. A saúde pública era para todos, gente? Não, né? Saúde pública antes era para os trabalhadores, né? Porque somente trabalhadores, e de carteira assinada, porque eles precisavam daqueles trabalhadores sadios, né? Então, não abrangia filhos, nem esposa. Depois teve mais uma evolução, onde que abrangeu, sim, os filhos, né? Pôde ser colocados para os trabalhadores de carteira assinada. Então, aqueles outros lá que não tinham carteira assinada, como produtores rurais, e os filhos antes, né? E outras pessoas não eram incluso na saúde, né? Tinham que ter muito dinheiro para consultar, então viviam dos curandeiros, igual a gente conversou. Então, hoje, graças a Deus, o SUS o princípio dele, publicado na legislação, na lei, é ser universal, né? É ter universalidade. Então, hoje o SUS é para todos, independente da raça. Na apostila de vocês tem uma frase linda aqui, ó. Voltando na página 139. Tem aí uma frase que eu acho tão bonita na apostila, aqui na 139 mesmo. Trabalhadores e outros, organização do sistema de justiça universal, integridade e saúde. Ou não é aqui? Depois eu acho. Então, independente da raça, né? A cor da pessoa, o tamanho da pessoa, o sexo da pessoa, aonde a pessoa mora, o grau de instrução, com o que ela trabalha, né? De que ela vive, independente disso, né? O SUS é para todos, né? É direito de todos, em qualquer lugar onde você estiver dentro do território nacional, dentro do território do Brasil, né? Então, hoje, por isso que implantou essa palavrinha, gente, universalidade, porque antes não era para todos, né? Então, a gente tem, deixa eu ver se essa daqui tá.
Aqui eu gosto muito dessa... Então, a universalidade é o acesso às ações e serviços que devem ser garantidos a todas as pessoas, independente... essa frase aqui, acho que tem na apostila que eu estou esperando. Independente da sexo, raça, renda, quanto que ganha, ocupação, o que você faz na sua vida, ou outras características sociais e pessoais minhas. Então, independente do que eu sou, do que eu faço da minha vida, né? O SUS é obrigatório, por lei, me dar cobertura do que eu precisar relacionado à saúde, tá? Então, por isso, essas 3 palavrinhas despencam lá, né? Vai te perguntar o que significa cada uma delas ou te dar alternativas. E, às vezes, uma palavrinha dessa aqui não faz parte de universalidade, que é onde que muita gente cai, tá? Então, um dos princípios doutrinários é a universalidade, que foi exatamente vinda, né, implantada quando foi desenhado o modelo nosso de saúde pública, porque a vida toda histórica nossa no Brasil, a saúde pública não era para todos, né? E a partir da 8ª Conferência Nacional de Saúde, 1986, é que veio ser para todos, tá? Independente do que a pessoa é. Então, só em 1986 a saúde veio para todos, né? Dessa forma universal, independente do que é e do que faz. Equidade. Deixa eu ver se eu ponho equidade primeiro ou universalidade. Vamos para equidade. Então, equidade não é a mesma coisa que igualdade. É esse que a gente tem que tomar cuidado, tá? É onde a gente vê bastante também pegadinhas de prova nessas perguntas aí. Então, equidade é diferente de igualdade, tá? Por exemplo, equidade é um paciente chegar para mim com uma necessidade para eu fazer alguma coisa nele. Vou dar esse exemplo para vocês. Então, deixa eu voltar para vocês entenderem melhor. Equidade é uma pessoa ter uma dificuldade que a outra não tem e eu dar um jeitinho para que ela alcance. Vamos supor, vou mostrar a imagem para vocês que é mais fácil de entender. Por exemplo, aqui essa imagem do campo aqui, né, de jogos, com os bonequinhos aqui. Então, todo mundo consegue ver, esses dois aqui conseguem ver o jogo, né? Independente se está em cima de um caixote, do que tá. Esse aqui, ele é pequeno, ele não consegue ver lá. O que eu fiz? Tirei um caixote do grandão, que mesmo sem o caixote consegue assistir o jogo, e dei 2 para ele. Porque 1 para ele também não ia ser suficiente, porque ele já tem 1 e não consegue ver. Mas se eu coloco 2 caixotes para ele, ele consegue assistir o jogo junto com todo mundo. Então, o que é equidade? Às vezes, as pessoas falaram, eu vi muito isso como enfermeira, mas a saúde não é universal? Não é igual para todos? Por que você tirou dele, tirou de mim e deu para ele? Às vezes, eu vou ter que tirar de um paciente e dar para outro. Mas ele não precisa de banana, por exemplo. Eu tirei uma banana desse, dei uma banana para cada um. Só que tem um que tem uma necessidade a mais do que esse paciente. Ele não está precisando de banana, ele precisa de mamão. Mas só que hoje, o que eu tenho para distribuir é banana. Então, ele não precisa da banana. Então, eu vou tirar a banana dele e dar 2 para outro paciente. Porque esse paciente não tem nada para comer. Então, qualquer coisa que eu der, banana, mamão, laranja, vai ser importante para ele, porque ele está passando fome. Então, muitas vezes, eu vou ter que tirar de um para dar para outro. Tá? Então, é isso que acontece aqui com a equidade. Então, aqui é como se fosse igualdade, né? Mas não é. Eu ter que tirar, né, em alguns momentos, de uma pessoa que não precisa para melhorar a condição de saúde de vida de outro paciente, tá? Então, às vezes, o justo é você ter que tirar de um e dar para outro, para todo mundo ser igual. Só que, às vezes, nem sempre o paciente entende isso, né? Porque ele não entende esse princípio de equidade, né? O que é o objetivo de equidade, o que significa equidade, né? E a gente, às vezes, a gente não se coloca no lugar do outro, né? Porque aqui, olha, se você observar em vários ângulos essa imagem, todo mundo está preocupado com o jogo, né? Vendo o jogo. Ninguém está preocupado com quem está ali embaixo, sem assistir o jogo, né? Então, muitas vezes na área da saúde, principalmente,
a gente tem que se colocar no lugar do outro, porque aí eu vou conseguir tratar, né, dar assistência para aquela pessoa de uma forma melhor, porque eu vou imaginar como se fosse eu lá naquele momento. Então, equidade, às vezes, é eu tirar de uma pessoa e dar duas para outra pessoa, sendo que aquela pessoa não precisa daquilo naquele momento. As necessidades dessa pessoa são outras, mas não isso aqui dessa forma, tá? Então, deixa eu só chegar aqui. Aí. Então, equidade, né, também é um princípio doutrinário de justiça social que garante a igualdade. Então, equidade não é igualdade, né? Então, equidade garante a igualdade. É isso aqui, ó. Eu tirar desse rapaz aqui de blusa azul e dar para esse, promoveu a igualdade entre todos, tá? A minha atitude de equidade promoveu a igualdade entre todos. Então, vai garantir a igualdade da assistência à saúde sem preconceitos ou privilégios a qualquer espécie. A rede de serviços deve estar atenta às necessidades reais da população a ser atendida. Então, muitas vezes, eu quero entender o meu paciente, né? Não preocupada se eu estou dividindo um para cada um da mesma cor, não sei o quê. Porque o meu paciente, ele tem necessidades diferentes um dos outros. Então, às vezes, eu dividir isso aí, né, dessa forma, um para cada um, não vai adiantar nada, porque tem paciente que não precisa, né, não necessita, não é disso, naquele dia, naquele momento, né? A necessidade de saúde dele é outra, tá? Então, voltemos novamente aqui aos slides. Então, estamos dentro dos princípios doutrinários. Então, vimos a universalidade, a equidade. Então, depois que terminar o terceiro, eu vou dar esse geralzão para vocês. Então, antes, né, com aquela história toda de 1500 que eu trouxe para vocês, com certeza eu não tinha isso, né? Cada um preocupava-se com si e salvava o seu, né? Então, hoje é obrigatório, né, essa visão do paciente como equidade, né? Como eu proporcionar a ele o que ele precisa naquele momento ali. Próximo. Integralidade. Integral, né? De integralidade. Então, é o último princípio doutrinário que a gente tem aqui do SUS, né? Então, integralidade é eu atender o meu paciente de uma forma geral, tá? Ou seja, dar fluxo no atendimento dele. Por exemplo, deixa eu ver aqui se tem uma figura para me facilitar também a explicação para vocês. Essa imagem também eu gosto muito. Deixa eu ver se tem outra, não. Então, integralidade é um paciente chegar para mim com uma perna de diabético, por exemplo, precisando de vários cuidados. Na unidade básica de saúde, que é o que ele vai conseguir abertura para entrar, né? Na unidade básica de saúde, eu vou conseguir prestar assistência a ele? Ah, vai. Você vai conseguir limpar aquela ferida, né? Colocar algum medicamento, fazer um curativo bacana, para ele ir embora para casa, né? Unidade básica. Básica, né? Eu vou mostrar para vocês aquele triângulo que a gente acompanha dessa escala unidade básica de saúde, terciária e secundária. O que está na ponta da pirâmide é sempre o João 23, são hospitais de grande porte, tá? Mas o primordial, primeiro, a base da pirâmide é assistência básica de saúde, tá? As UBSs. Então, o paciente chega para mim com um problema assim na perna, igual eu falei para vocês, diabético. Só que esse paciente, ele não está precisando só de eu limpar com a perna dele aquela ferida, passar uma pomada e fazer um curativo. Às vezes, a necessidade desse paciente é além do que eu posso fazer na unidade básica de saúde. Ele está com a perna toda necrosada, toda preta por cima, precisando debridar, ir para o bloco cirúrgico, tirar aquela capa preta, contaminada com bactéria, aquela crosta, para aí o tecido dele, né, o tecido da pele, começar a regenerar, né, a desenvolver células sadias ali, para fechar aquela ferida. Uai, professora, mas na unidade básica você não pode fazer isso. Lá não tem bloco, né? Você não pode fazer isso aí sem bloco, sem um procedimento estéreo, né? Sem equipamentos próprios, sem uma anestesia, né, local, né? Sem uma limpeza adequada, uma sepsia, né, mais profunda. Como é que você vai fazer? Aí que entra a integralidade.
Então, a integralidade é exatamente essa imagem aqui que vocês estão vendo agora. Eu ver o meu paciente como um todo, ter uma visão holística, ter uma visão tridimensional do meu paciente. Então, integralidade é eu preocupar com o Sr. José que chegou para mim lá com essa perna. Qual que é a condição social do Sr. José? Qual que é a condição física e psíquica do Sr. José nesse momento? Qual que é o subjetivo do Sr. José? Será que ele tem condições de tratar dessa perna em casa? Que chegou num nível de necrosar a perna toda? Né? Qual que é a condição social, física, psíquica desse paciente de cuidar da própria perna dele? Ele tem familiar, ele tem condição? Então, integralidade significa considerar a pessoa como um todo, devendo às ações de saúde pública procurar atender a todas as suas necessidades. Então, se eu não posso, eu recebi o Sr. José na atenção básica de saúde, eu não tenho condições de melhorar aquela perna dele, o tanto que ele precisa, né? E tem direito, eu vou pegar um papel e vou encaminhar o Sr. José, né, para atenção secundária ou terciária. Provavelmente eu vou encaminhar ele direto na ponta da pirâmide, que é a atenção terciária, que são os hospitais de grande porte. Porque para resolver o problema dele, só um hospital de grande porte, né? Um Odilon, Risoleta, um João 23. Quer falar comigo, Rayana? Pois sim, professor, é muito lindo no papel, é de encher os olhos, mas na prática, quem precisa de um atendimento público assim, é de 6 meses a 1 ano que a pessoa espera na fila? Um procedimento de quê? Não, é para um atendimento. Com algum especialista. Aí chega no SUS, aí para, por exemplo, no atendimento com endócrino. A pessoa espera de 6 meses a 1 ano para ela conseguir um atendimento, para ela fazer o tratamento. A Rayane, assim, como é que eu vou te explicar para não polemizar? Eu vou explicar para vocês, assim, o objetivo do SUS, qual que é o rascunhar. Aí, esses pontos, assim, a gente discute depois, assim, pode ser? Porque, por exemplo, às vezes o próprio paciente não entende aonde que ele tem que ir. Eu vejo isso muito, assim, relacionado a... Vocês vão ter essa disciplina no próximo semestre, a mama, por exemplo. Tem um monte de lei que a mulher com câncer de mama tem direito. Um monte. Mas ninguém conhece dos direitos, ninguém procura entender, busca, entendeu? Tem algumas outras coisas relacionadas ao SUS que a gente também tem o direito, né? Então, isso tudo está no papel. Se eu procurar alguma assistente social, alguma coisa assim, será que eu vou conseguir esse atendimento? Por exemplo, quando eu dou essa aula, eu tenho vários alunos que retornam de outra forma. Inclusive, quinta passada, uma aluna falou comigo, professora, eu faço todos os meus... Ela tem... Quantos anos que a Sônia tem? Ela tem mais de 40 anos e menos de 50. Ela deve ter uns 45. Uhum. Ela falou, eu faço todos... Ela mora no Padre Eustáquio. Eu faço todos os meus atendimentos, tudo meu, pelo SUS. Estou fazendo acompanhamento cardiológico, fiz ECG esses dias, fiz eletro, as minhas mamografias eu faço pelo SUS, consigo sempre agendar, fiz exame de sangue, estou vasculhando questão cardiológica. Então, assim, eu não sei se a região dela tem essa unidade básica, né, esse PSF mais ativo, né? O Padre Eustáquio é um bairro grande, né, familiar, histórico, não sei. Estou aqui pensando junto com você. Mas eu acredito também, sei que existe essa dificuldade toda que você está relatando, sabe? Mas o que eu vim hoje aqui passar para vocês realmente é relacionado à legislação. Eu não vou adentrar muito essas questões, senão que são questões. Eu vejo muitos vídeos. Eu gosto muito dessa parte de política, já falei para vocês, SUS, né? E todo palestrante, a primeira coisa que eles falam, que tem formação em gestão pública há 20, 25 anos, que são os palestrantes que eu gosto, depois, se vocês quiserem, eu indico para vocês. A primeira coisa que eles falam é o seguinte: gente, vamos deixar lá atrás o que é o PSF do seu bairro,
o que você viveu um dia que você fraturou uma perna para focar na legislação. Porque quem não foca na legislação, na hora de colocar o X lá na resposta, vai se confundir mentalmente todinho no que vive lá no bairro com o que está no papel. Então, eu não posso não, porque aqui do meu bairro, tudo que eu precisei de fazer até então, assim, eu consegui. Mas você sabe que não é a realidade. Mas é só isso que eu quis enfatizar, mas pode seguir a aula, senão a gente vai ficar conversando aqui até ela acabar, vai ter dado. Mas é só para a gente não se perder nesses princípios aí, mas sempre toda a turma, né, dá essas questões, essa discussão porque a gente vive, né, por exemplo, se você for do SUS, você vai ser bem atendido, vai olhar, tudo vai, mas para sair um resultado de exame, se você entrou 9 horas da manhã passando mal, antes de quase 5 horas da tarde, você não sai de lá com, pelo menos, sai não, tem um resultado na mão do exame, do que eles vão fazer com você ainda, né? Eu sei essa demora, né? Enquanto no serviço privado, eu tenho as duas vivências na minha vida, bem grotescas, vivas. Eu trabalhei no Hospital Odilon Beres e eu tenho um dos maiores hospitais privados de pronto-socorro da região metropolitana que eu trabalhei. Então, eu vi discrepância. Às vezes tinha uma hora que não tinha saído o exame de sangue, o paciente tinha chamado a imprensa. Uma hora com o exame de sangue. Isso foi todo dia na minha vida, principalmente quando tem as endemias, né? Surto de dengue, né? As doenças respiratórias, que é o mês de junho, julho, propícias. Então, é só escândalo, sabe? Então, é surreal. Mas, igual eu falei para vocês, eu não vou entrar nesse mérito, não, senão a gente perde o foco aqui da gente, tá? Então, a integralidade, mas eu compactuo disso aí, por conhecer os dois sistemas. Então, essa integralidade, né, significa eu considerar essa pessoa como um todo, né? E dar opção para ela, né? Da opção não, de encaminhá-la para um serviço que ela vai conseguir tratar corretamente aquela lesão que ela tem. Então, nós temos nos princípios, no Brasil todo, é a mesma coisa, tá? Princípios doutrinários do SUS. Universalidade, equidade e integralidade. São esses três princípios que regem, os três princípios doutrinários, porque a gente dividiu a folha do caderno e temos os princípios organizativos. Então, os doutrinários são três. Universalidade, né? É aonde que eu tenho o acesso livre, né, ao SUS para todos, independente de sexo, raça, renda, ocupação, cor. Eu tenho a equidade, que é onde eu tenho que tirar de um para dar para o outro, né? Porque esse não está precisando disso nesse momento, mas o outro está. E lembrando sempre que equidade não é o mesmo que igualdade. Equidade é uma coisa que as minhas reações, as minhas atitudes relacionadas à equidade devem chegar à igualdade, tá? Então, equidade é isso, ó. Eu ter que tirar esse caixotinho dele e dar para ele, para todo mundo ficar igual, lá em cima, tá? E nós temos o outro, que é integralidade, né? Eu olhar esse paciente como um todo. Bem, por que o São José não consegue cuidar dessa perna em casa? Deixou essa perna chegar nesse limite, né? De necrosar, ficar com o tecido dessa forma, ter que ir para o bloco cirúrgico, às vezes até amputar a perna, e o São José está caçando unidade básica de saúde. O que eu vou fazer para esse homem aqui? Sendo que na minha competência de unidade básica de saúde, eu só ia lavar com soro essa ferida, colocar as coberturas, né, as pomadas necessárias para essa lesão e fazer um curativo bacana, né, estéreo, compressivo, se necessário, para o São José. Mas não é isso, o São José precisa mais, porque ele deixou piorar demais essa situação em casa, né? Então, o que ele deixou piorar essa situação em casa, né? Qual é a condição, né, social do São José, que ele não consegue cuidar dessa perna em casa? Cadê o familiar? Né? Qual é a idade do São José? Ele vive sozinho? O que aconteceu? Né? Então, é olhar o São José, né, como um todo, porque, aí eu vou puxar um outro gancho aqui para vocês, Rayane, que aí é lindo demais, né? Então, aí, na página 140,
tem lá princípios doutrinários e organizativos. Nós começamos pelos doutrinários, né? Vimos o significado de uma forma mais destrinchada, né? Do que são cada um desses princípios e o que eles significam. E olha para vocês verem que frase perfeita que tem aí na 140, o primeiro parágrafo, ó. Que o SUS, deixa eu explicar ela, depois vocês verem, que encarar a saúde apenas como ausência de doenças. Na Constituição do Sistema Único de Saúde, está descrito que o SUS não vê a saúde apenas como uma ausência de doenças. O SUS vê o paciente, né, igual a gente viu nessa universalidade, ele vê o SUS como um todo, né? Então, ele vê o paciente não como apenas uma ausência de doença. Ah, Isabela não tem nada, não tem pressão alta, né? Não tem nenhuma dessas comorbidades frequentes, né? Que é a pressão alta, hipertensão, né? Diabético, né? Asmático, ou às vezes tem alguma coisa a mais aí, né? Então, o SUS não vê o paciente só... A Isabela não tem nada, não faz controle de nada, não toma remédio de nada na vida dela. Então, Isabela não precisa de ser olhada, não precisa de nada, né? Deixa quieta lá, não gasta nada com ela e vão preocupar com o seu José, que tem 70 anos, é diabético, já amputou uma perna, é hipertenso, tem mais isso, mais aquilo. Então, o SUS não pensa assim, tá? Ele não vê a pessoa somente como ausência de doença, somente como ausência de comorbidades. E realmente não pode ser, né, gente? Eu não tenho hipertensão, não tenho diabetes, não tomo remédio para nada na minha vida. Mas você conhece minha cabeça? Saúde mental é um problema de saúde pública, né? A minha condição financeira, né, de sobrevivência, né, o que entra de dinheiro na minha casa é uma questão de saúde pública. Porque se eu não tiver condição de dinheiro, eu não vou ter condição de pagar a Copasa, eu não vou ter saneamento básico, eu não vou ter água tratada, né? Água tratada traz o quê? Cólera, dengue, que não é tratada, né? Várias doenças, né, para esse indivíduo. Então, o SUS está certo no princípio? Corretíssimo. Então, se eu não tenho alguma doença, alguma comorbidade, está certo isso? Não, tem que me olhar como um todo mesmo. Então, o SUS fala que tem que ter, um conceito ampliado do paciente, do ser humano. Aí tem, no segundo parágrafo da 140, tem uns risquinhos assim que vocês vão verem, ó. Esse conceito ampliado de saúde é o definir elementos condicionantes para a saúde. Então, o que são elementos condicionantes para a saúde? Eu tenho renda? Onde que eu moro? Quantas pessoas moram comigo? Então, isso são fatores condicionantes para a saúde. Porque se eu não tenho renda, eu não vou comer bem, que vai desenvolver alguma coisa. Se eu não tenho renda, eu não tenho condição de pagar uma água tratada. Se eu não tenho renda, entendeu? Então, o SUS não vê o paciente só com ele tem uma doença, eu preciso tratar, ponto. Esse que é o meu papel, né? Levar a saúde para todos, ponto. Não. Ele vê a pessoa, independente dela não ter doença, né? Ele se preocupa, porque se a paciente ela não tem doença, mas começa a ficar desempregada, tem 5 pessoas na casa dela que depende dela, ela vai adoecer, né? Então, esse conceito ampliado vem meio físico, olha aí, condições geográficas, aonde que mora, se tem água, se tem alimentação, se tem habitação para morar, ou se mora na rua, meio socioeconômico, tem emprego, tem renda, tem educação, educação é estudo, tá, gente? Está na escola. Tem alimentação, tem hábitos, né? Hábitos, aqui são hábitos higiênicos, né? A garantia de acesso aos serviços de saúde responsáveis pela promoção, proteção, recuperação da saúde. Então, a saúde não é, o SUS está na Constituição do Sistema Único de Saúde, que o SUS não pode olhar o paciente somente como ele tem a doença, ele tem que olhar ele, mesmo o paciente que não tem nada, o SUS tem que olhar e reger esse paciente como um todo, tá? Porque se ele não tem esses fatores ampliados aí, esse conceito ampliado, que é de condição financeira, né, habitacional, educação, ele vai desenvolver, ele vai adquirir, ele vai estar vulnerável, ele vai estar susceptível a ter doenças.
né, adquirir doenças, né? Doenças como um todo, de tudo que a gente tem, né? Tuberculose, hepatite, sarampo, meningite, poliomielite, então todas essas doenças que nós temos, inclusive, no hall de vacinação, né? Da saúde pública. Então, são as condições de vida do paciente, né? Que muitas vezes aproximam ele de ter contato com algumas doenças, né? Que não deveria ter se tivesse uma condição socioeconômica um pouco melhor, ok? Então, a gente viu os princípios doutrinários. Bem, vamos para os princípios os organizativos, né? Então, antes da gente entrar nos organizativos, como que o SUS, que é um sistema de saúde no Brasil todo, dita a política dele de como que tem que ser o atendimento para o paciente, como que tem que ser lá dentro da unidade básica, lá dentro dos hospitais, lá dentro de tudo, através desse padrão, tá? Então, através dessas regras, universalidade, integridade e equidade, é que o SUS chega até as pessoas, atende as pessoas, ditam as regras para o atendimento, ditam as regras dentro da unidade para os profissionais. Então, é dentro desses parâmetros que é seguido na unidade básica, secundária e terciária, tá? Que são os atendimentos. Dúvidas? Então, não, professor. Ah, então tá dando para entender? Que ótimo. Eu gosto muito, né? Então, eu empolgo, vou embora e não pergunto vocês. Então, quando eu falo sempre da pirâmide aqui, que eu fico só fazendo, porque eu fico mentalizando